Olá, eu sou o pastor Aristóteles, ou pastor Ari, como queira. Estou falando aqui no Centro Evangelístico Internacional, em Icaraí, na rua Lemos Cunha 577, Icaraí, Niterói. E hoje é dia 25 de janeiro de 2026. Estaremos falando aqui agora sobre a aula da Escola Bíblica Dominical, aula número 4 deste primeiro trimestre. O assunto da nossa revista que estamos utilizando, que é esta revista, é a Santíssima Trindade. Então, tudo que envolve a Santíssima Trindade. E o assunto de hoje, dia 25 de janeiro, que é, inclusive, a última aula do mês, é a paternidade divina. A paternidade divina. O texto áureo, vamos falar sobre o texto áureo, a verdade prática, tudo isso estará aqui na revista que você vai acompanhar. Não estaremos lendo a revista. Nós fazemos um resumo para auxiliar que você leia e te ajude no entendimento do assunto. Ok? Então, se você quiser nos dar a honra da sua visita aqui em Niterói, estiver passando pelo Rio de Janeiro e queira vir aqui assistir presencialmente às nossas aulas, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós temos classes diversas para jovens, para adultos, novos convertidos, todas as situações que se façam necessárias. Inclusive, nós temos também o nosso IBCEI, o nosso Instituto Bíblico, em que você pode fazer, querendo conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, você pode fazer no seu curso de teologia, no básico, no médio, no avançado, com o devido certificado, o devido diploma. Então, oremos para que possamos iniciar a nossa aula de hoje. Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por esta aula, por esse dia maravilhoso que Tu criaste para nós. Ó Senhor, quão bom e tão suave, Senhor, são as Tuas palavras, que Tu, Senhor, nos dás para que possamos conhecer, Senhor, as Tuas maravilhas, que Tu nos revelas. Ó Deus, ensina-nos hoje, a mim e aos Teus filhos que estão ouvindo, filhas, para que nós possamos todos nós aprender da Tua palavra cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. O texto áureo, sempre tem o texto áureo, de verdade prática, como disse, está em primeira epístola de João, não é Evangelho de João, é primeira, segunda e terceira epístola de João. No caso aqui, a primeira epístola, capítulo 4, versículo 14, que diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, ou como Salvador do mundo. A verdade prática diz: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Então, Deus, Ele faz algo glorioso. Ele, que lá no início, Ele, sobre Adão, primeiro Adão, segundo Adão foi Jesus, Ele sopra sobre o homem o Espírito no homem. O homem se torna alma vivente. Antigo Testamento. No Novo Testamento,
Este homem, com o espírito do homem, ele recebe agora a graça infindável, a graça maravilhosa de receber do Espírito do próprio Deus, que nos ensina, que nos convence, que nos orienta em tudo, assim como acontecia lá, quase assim, né? Com Adão, porque Adão não recebeu esse Espírito Santo, mas todos os dias, a palavra, vamos ver que ninguém jamais viu a Deus, Adão jamais viu a Deus, mas o Espírito Santo vinha todos os dias, e ali está se falando que o Senhor vinha, a Trindade está presente logo no início, ok? E conversava com eles todos os dias pela meditação do dia. A leitura bíblica em classe está também em 1 João, capítulo 4, versículos 13 a 16, que diz: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Os objetivos da lição, sempre teremos 3 objetivos. No caso, se você vier aqui e quiser fazer, gostar e quiser se matricular, você vai receber a revistinha. Tá? O primeiro objetivo é compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Inseparável. Reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. E eles entenderam isso de acordo com a lei romana. Terceiro, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Bem, então, nessa aula, na introdução, veremos que o amor de Deus é a fonte de todo o amor humano e se espalha como um fogo que vai operando em nossos corações. Arde, a palavra diz que arde como fogo em nossos corações. Ao amar os seus filhos, Deus acende uma chama em seus corações. Estes, por sua vez, amam os outros, então como fogo, que são então aquecidos pelo amor de Deus. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Assim como a essência de Satanás é o ódio. Não é raiva. Satanás não é raiva, é ódio. Ódio, o homem não consegue saber o que é isso. É bem assim. Assim como o amor de Deus, o homem não sabe. Nós temos o amor do homem, filhos. Mas o ágape, que é o amor de Deus, é diferente. Nós só temos uma centelha deste amor, mas temos um amor, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. O primeiro objetivo é a revelação da paternidade do Pai. Então, a revelação que nos é dada acerca da paternidade do Pai. Primeiro objetivo. Neste primeiro objetivo, temos o primeiro tópico, segundo tópico e terceiro tópico. Primeiro tópico, com aquele subtítulozinho dizendo definição da paternidade do Pai. Tudo isso você vai ver aqui, através da revista. Essa aqui é a revista dos adultos, tá? A revista de adultos. Temos a revista de jovens também, e outras revistas. Tá?
é atributo da primeira pessoa da Trindade, Pai, né? Filho e Espírito Santo. Não, Deus é a primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Deus opera por meio do Filho e do Espírito Santo, sendo o Pai, nesse caso, a fonte de tudo. Princípio sem princípio, não gerado. Ao mesmo tempo, aquele que gera o Filho do Homem, a quem, junto com o Filho do Homem, e quem, junto com o Filho do Homem, envia o Espírito. Então, vemos o entrelaçamento das pessoas da Trindade. Glorioso isso. Deus operando as suas maravilhas em favor do homem, fazendo todas as coisas, fazendo a natureza, as coisas visíveis e invisíveis, e sustentando tudo isso pela palavra do seu poder. Não foi assim no início, né? Deus pensou, haja luz. Deus pensou, não, Deus falou. Deus falou. Palavra tem que ser dita. Não é você pensar. Inclusive os anjos não conseguem escutar o que você pensa, mas eles escutam o que você fala. A palavra tem poder. Por isso, os pais não devem jamais amaldiçoar os filhos. Não fomos criados para isso. As palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar, para dar vida e para dar morte, para criar e para destruir. Como diz a palavra em Tiago, é como um pequeno leme, que, sendo pequeno, ele consegue fazer com que um navio imenso tome rumos diferentes. Um leme pequenininho, assim é a língua. Ela é algo tremendo. Efésios capítulo 4, versículo 6 diz: cremos, sim, em um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Temos aqui já Deus onipresente. Ele é sobre todos e por todos e em todos. Todos nós. Nesse caso não existe religião. Né? Se está em todos, não existe religião para Deus. Deus vai falar com cada um. Deus vai falar com cada um. Assim como falava comigo. E eu não conhecia ele ainda. E ele me livrou de morrer antes mesmo de chegar a ser um adolescente. Mas ele me preparou antes. E foi uma experiência tremenda na minha vida. Também temos João, agora, Evangelho de João. Não é a primeira João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, que diz: Deus nunca foi visto por alguém, por ninguém. Ninguém viu a Deus. Né? O Filho, com letra maiúscula, unigênito, que está, no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus, ele veio nos apresentar quem é Deus, chamando-o de Pai, para um povo, né? Sabemos que Mateus fala para o judeu, não é isso? Que Marcos fala para o romano, Lucas fala direcionado para os gregos, mas João, ele fala de modo maravilhoso como um pai para a igreja. João fala para a igreja. Então, João, capítulo 16, verso 7, diz: todavia, digo-vos a verdade, Jesus falando, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Eu preciso ir. Ele estava dizendo assim: eu vou para Jerusalém. Lá, vão pegar o Filho do Homem. Ele sempre
se coloca desta forma. Existe Jesus. A pessoa de Jesus não foi criada, a pessoa dele. O Filho do Homem, Jesus, sim, este foi criado e veio ao mundo e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. E ele fala, olha, eu preciso ir. Vão me pegar, vão me julgar, vão me colocar numa cruz, vão me julgar para me matar. E o pessoal está triste. Ali escutando, os discípulos escutando, não queriam entender, eles não queriam entender. Tem coisa que é assim, né? É tão ruim que você tenta assim, não quero escutar, não quero ouvir, tá? Mas ele diz assim, vocês estão tristes, né? Mas preciso ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que deixar vocês. Porque se eu não for, como é que eu vou mandar o Espírito? Existe uma sequência aí. O inimigo já está julgado. O príncipe desse mundo já está julgado. Está tudo bem. Ele vai tentar fazer com que eu desista desse caminho aqui. Mas já está julgado. Não fiquem tristes. Eu preciso ir. E aí, eu, junto com o Pai, vou enviar sobre vocês o Espírito. Então, no momento em que para o judeu era muito difícil falar a palavra Deus, ele vem e apresenta Deus como Pai. Em nenhuma parte do Antigo Testamento isso existe. Em nenhuma parte. Deus apresentado como Pai. Embora eles lessem, né, que Adão, filho de Deus. Mas eles não posso. O terceiro mandamento diz que eu não posso sequer mencionar o nome dele, e eles se mantêm assim até hoje. Então, mas se eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. Do pecado por quê? Porque o pecado foi separação entre vós e vosso Deus. A separação. E nessa separação, ela acontece porque o pecado não tem parte com Deus. E ele é fruto da descrença. Então, ele diz, porque do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, para convencer vocês da justiça. Por quê? Porque eu vou para o Pai. E vocês realmente não vão me ver mais. Não vão me ter com vocês mais. Isso para eles era triste, porque você vai deixar a gente. E do juízo, para convencer também do juízo. Porque o príncipe deste mundo está julgado. Esta atribuição é exclusiva do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Passemos agora nesse primeiro objetivo, que é a revelação da paternidade do Pai. Passemos agora para o segundo tópico, a paternidade eterna do Pai. Olha, esse negócio de falar Pai era uma situação de dificuldade muito grande para o judeu. A pessoa queria apedrejar Jesus, que negócio é esse, você quer chamar Deus, está te falando como Pai também, como Deus, que história é essa? Difícil, e ele está lá, puxando a orelha dos religiosos, mostrando a eles onde estavam errados. E por isso nós estamos aqui hoje, porque ele venceu a morte. Ele enfrentou aquele que jamais deixaria o homem viver. O homem foi feito para nunca mais. Nasceu, nunca morreu. Nunca morreu. Mas Jesus vem e destrói, vence a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscita dos mortos. Segundo tópico tem a paternidade eterna do Pai, que diz, a paternidade de Deus é eterna. Não tem início no tempo, desde toda a eternidade. Ela é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito. Então, ele, Deus, envia
o seu Filho, componente da Trindade, e ambos enviam o Espírito. Isso aconteceu no Pentecostes. Estavam todos reunidos em uma só sala. Jesus já tinha ressuscitado os mortos, tinha ido para o Pai. Depois de 40 dias aqui conosco, na Igreja Católica comemora-se aí a Quaresma, né? Por isso tem esse termo de 40. Ele sobe ao Pai. Eles ficam ali, estavam com medo do judeu, porque o judeu estava tentando encontrar aquele pessoal. A essa altura, o religioso que tinha feito aquele acontecimento junto com Pilatos, que Jesus vai à cruz e é morto, eles já tinham percebido que tinham assassinado o próprio Messias. Os próprios religiosos estavam, como se diz, numa saia justa, né? Então eles só tinha uma solução, tentar abafar. Estavam perseguindo todo mundo. Estavam aqui reunidos numa sala, mais uns 120 por aí assim, e de repente vem um som, não foi um vento, um som de um vento veemente e impetuoso, e línguas de fogo se distribuíram sobre eles e começaram a falar em línguas estranhas, língua chamada língua dos anjos, línguas estranhas. Daí para frente, nesse mesmo dia, 3.000 pessoas se convertem com a pregação de Pedro. Porque o Espírito Santo agora está, a partir desse momento, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Está um Pai carinhoso, Deus se importa conosco, se revela como verdadeiro guia, o guia da nossa vida. Ele não quer que ninguém mais nos oriente, nenhum espírito nos oriente, porque a palavra diz que Deus tem ciúme da gente. Que engraçado, né? Deus tem ciúme da gente. E não quer que uma criatura, porque somente Ele é Deus, o restante são criaturas. Por que eu vou adorar ou ter como guia uma criatura, se Deus, que é meu Pai, tem aberto a porta através de Jesus para me orientar, para me tomar no colo e me chamar de filho? Eu prefiro a Deus. Então, Ele nos recebe para que possamos ter uma comunhão profunda e aberta com Ele. Isso é maravilhoso, gente. Deus, é o que Ele quer. É o que Ele quer. Que tenhamos uma comunhão com Ele. O Criador quer que nós, a criatura, tenhamos comunhão com Ele. Quando isso era impossível, por causa do pecado, através da fé em Cristo, nós temos acesso a esta condição. Através da fé em Cristo. A qualquer hora, a qualquer momento. A palavra diz em Hebreus 10, 19, olha, se você falar a palavra Deus, já era uma coisa difícil. Chamar de Pai era blasfêmia. E Hebreus, ele diz, nós temos acesso com intrepidez ao trono da graça, ao Santo dos Santos. Isso significa o seguinte, o rei, né, qualquer rei, se alguém entrasse na sala dele sem ser convidado, e ele, olhando para a pessoa, não colocasse o seu cetro para que ela tocasse no cetro, e ficasse só olhando para a pessoa, os guardas que estão tomando conta dele já pegavam a pessoa e já matavam. Porque era um intruso, era perigoso. Então, aqui estamos falando do Santo dos Santos, do Rei dos Reis. E Hebreus diz, e nós temos acesso com intrepidez, tipo assim, pensa num monte de criança entrando numa sala, pulando e correndo, intrepidez, para falar com Deus. Isto é maravilhoso. Isto é glorioso.
Ora, nós estamos aqui então, passando agora para João, no capítulo 17, verso 5, que nos diz, Jesus falando, ele que nos dá essa graça de entrarmos com intrepidez na presença de Deus, ele fala assim, quando estava orando. E agora, Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Estava na hora dele ir para a cruz. Como com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, a paternidade eterna do Pai opera no Filho e em nós. Porque ao dar a nós o Espírito Santo, nós temos completada a presença em nós do Pai, com quem nós conversamos, a quem nós oramos. Tem gente que não sabe muito bem, vou orar ao Espírito Santo, eu vou orar a Jesus. Agora, Jesus falou assim, ó, Pai nosso que estás no céu. Nós falamos com o Deus, com o Pai, em nome de Jesus. Ele ainda falou assim, olha, vocês ainda não pediram nada em meu nome. Então é pedir a Deus em nome de Jesus. Peçam para que a vossa alegria se cumpra, porque quando vocês verem a resposta de Deus, vocês falando com Deus e Deus respondendo, vocês vão ficar alegres. Então, a paternidade, né, de um pai que nunca abandona os filhos está acontecendo a cada instante sobre a face da terra. Passemos agora para o terceiro tópico desse primeiro objetivo, lembrando que esse primeiro objetivo é a revelação da paternidade do Pai. Temos agora um subtítulo desse terceiro tópico do primeiro objetivo, que diz, o Pai gerou o Filho. Vamos agora falar sobre isso, falando agora sobre a paternidade do Pai, a paternidade eterna do Pai, do modo geral, o Filho e nós. E o Pai gerou o Filho. Essa palavra Filho, nesse momento aqui, é com letra maiúscula. Neste tópico é importante o enfoque principal. Que a Trindade, Tertuliano, no segundo século, ele foi um bispo da igreja romana, que foi um dos primeiros teólogos a introduzir o assunto na teologia da Trindade. Até aí, esse assunto da Trindade ainda estava engateando, embora já acontecesse logo no princípio. João fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, Verbo, Verbo. Os três iguais. Ele já começa a apresentar a Trindade aí, mas ninguém se apercebia disso. Então, no século II, Tertuliano ele começa com essa situação de mostrar, depois vemos aí os concílios que virão depois, Nicéia, para que ficasse documentado. Então, a Trindade foi a geração do Filho na Trindade, a geração do Filho, não implica em sua criação. Vamos entender, Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa, a segunda pessoa da Trindade, já existia. Lemos aqui agora, né, no versículo anterior, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha lá no início, antes da fundação do mundo. Aqui está declarando, ó, eu estava lá. A pessoa de Jesus não foi criada. A pessoa, filho do homem, este foi criado. E habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, esse enfoque é interessante. A geração do Filho não implica na sua criação. A pessoa de Cristo sempre existiu com o Pai,
com a mesma essência. Então, nesses tempos aí, criou-se uma ideia, é a mesma substância. A teologia, ela não aceita isso. Embora alguns até fiquem achando que, mas a maioria absoluta não aceita. Nós não aceitamos que a Trindade seja da mesma substância, porque substância é algo físico. A substância é a menor parte da matéria. Uma substância. Eu posso dizer assim. Porém, a mesma essência. Substância não é legal. Essência, sim. Então, são três pessoas compartilhando de um mesmo propósito, com a mesma essência, é a Trindade. João, no capítulo 5, versículo 26, não é 1 João, nem 2, nem 3, é Evangelho de João. Quando fala assim, João, sabe que é Evangelho. João, capítulo 5, verso 26 diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Isso implica dizer que o Filho também é autoexistente. Você pode ver isso aí em Hebreus, depois, olha, no capítulo Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 5. Passemos agora, neste caso aqui, nós temos 4 tópicos dessa revista, da revelação da paternidade do Pai. O Pai nos concede o Espírito. E aqui nós vemos que esse Espírito nos é enviado quando o Filho vai ao Pai e diz: olha, eu preciso ir. E quando eu for, eu vou enviar o Espírito para vocês. Vocês não vão ficar órfãos, calma. Não vou deixar vocês sozinhos, calma. Eles não queriam saber muito disso. Tanto é que Jesus, ele ressuscita e fica aquele negócio. Você viu, Você viu ele, É mesmo, Ficaram assim. E teve um até que falou assim: se eu não ver ele, se eu não vou ver, se eu não ver, eu colocar a mão nas feridas dele, Sabe quem era? Isso, Tomé. Jesus falou assim: Tomé, tantos não viram e creram. Ele se ajoelha e olha aquilo, dizendo: Senhor meu e Deus meu. A gente vê que Judas jamais chamou Jesus de Senhor. Ele chamava de mestre, Senhor. Ele nunca chamou. Então, João, capítulo 14, verso 16, 17, diz assim: e eu rogarei ao Pai. Eu vou subir. Eu vou rogar ao Pai. O Pai agora já pode estar perto. Está cumprido. Tudo está cumprido. Então, o Pai vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, esse que eu vou enviar, é o Espírito da verdade. Não é o Espírito da mentira, do engano, é o Espírito da verdade. Verdade com letra maiúscula, com V maiúsculo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, não crê, mas vós o conheceis, porque habita convosco, junto, e estará em vós. Ao mesmo tempo, convosco, isso lembra que o anjo do Senhor se acampa ao redor, como uma tenda, ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, para que o inimigo, o adversário, possa tocar em nós, tem que primeiro tocar
no Senhor que está ao redor e que está em nós. Como poderá nos tocar? Segundo objetivo, diz, conhecendo a paternidade do Pai. Reconhecendo a paternidade do Pai. Primeiro tópico desse segundo objetivo diz, seu subtítulo, confessar a Cristo como Filho. Dizer, eu creio que o Senhor, Jesus, é o Filho de Deus. Por exemplo, uma pessoa que estiver recebendo um espírito qualquer, quer saber se aquele espírito é de Deus, pergunta. E, cara, é verdade que Jesus é o Filho de Deus? Ele não vai falar. Ele não fala. Ele não fala. Inclusive, até cuidado, porque ele vai ficar chateado. Ele não fala. É uma forma de saber, que às vezes está enganando a gente, né? Conversando, você, assim, a pessoa lá, e de repente você pergunta isso. Ele não aceita isso. Então, reconhecer a filiação de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma afirmação pública de fé que sinaliza que Deus habita no coração do cristão. Confessar que Jesus é o Filho de Deus é ato central da fé cristã, evidência da filiação divina e comunhão com o Pai. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, 4, versículo 15, diz, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. É interessante isso. Sabe por quê? Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 11, diz assim, a saber, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo, o Senhor, em teu coração, que Ele é o Filho de Deus, e você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Os anjos não podem ouvir os teus pensamentos. Você pensando, sou filho de Deus, por que Deus não me ajuda? E tal. Abre a boca e fala. Isso é regra que Deus não muda. Quando Ele fez o mundo, Ele não pensou, haja luz, haja separação entre águas. Ele falou. Ele falou. Esta mesma palavra, que permanece para sempre, é que sustenta gloriosamente todo o cosmos. Não somente a Terra, mas todo o cosmos. Com as suas galáxias andando, se movimentando, e uma não colide com a outra. Isso é fantástico. Se movimentando em velocidade tremenda, um pouquinho abaixo da velocidade da luz. Uma velocidade incrível. Não se colidem. Glorioso. Tudo é sustentado pela palavra de Deus. Então, passemos agora para o segundo tópico desse objetivo agora, que é reconhecendo a paternidade do Pai, que diz, subtítulo, a perfeição do amor do Pai. O amor do Pai é sacrificial, não é assim? Nós, que somos assim, uma centelha de Deus, nós, como pais, não nos sacrificamos pelos nossos filhos. Inclusive, quando existe uma ovelha negra na família, vamos pensar assim nas famílias antigas, tá? Como a do meu pai, 10 filhos.
Aí tem um que é ovelha negra. Às vezes tem dois, uma ovelha negra. Vamos falar em 10. Com qual filho os pais vão se preocupar mais e mostrar mais atenção? É com a ovelha negra, porque é filho. Eles, eles fazem o possível, o impossível. Porque aquele filho, uma coisinha à toa, ele se afasta. Os outros não precisam disso. E gera até um pouco de ciúme. Mas isso reflete um pouquinho do amor de Deus. Então, o amor de Deus é sacrificial, demonstrado ao enviar seu filho. Quando ele envia seu filho, isso é demonstrado. Isso você pode ver em Gênesis 22, a partir do capítulo 1 até o 18. Você vai ver a história de um homem chamado Abraão, que foi chamado da terra idólatra, uma terra idólatra, tá? Mostrando que Deus não vê religião de ninguém. Chamou lá de Ur dos Caldeus, a Caldeia, e fala assim, ó, vai, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu vou te mostrar, que eu vou te dar. Você vai ser pai de uma grande nação. Ele só tem filhos depois de 24 anos, porque a mulher era estéril. E Deus lhe aguardou, até que a criança nasce. E depois da criança já adulta, alguns dizem que ele devia ter uns 18 anos de idade. Bom, não há como comprovar a idade do garoto. Deus fala assim, ei, Abraão, isso não pode falar. Sabe o teu filho? O teu único filho, Deus enfatiza, o teu único filho, que é a figura de Cristo. Sim. Pois é. Me dá ele como sacrifício, como oferta de sacrifício. Me oferece a ele lá no Monte Moriá, leva ele lá e oferece-me ele como sacrifício. O teu único filho, ele já velho, idoso. Ele nem falou com a esposa. Ele vai lá, a esposa perguntou, não, já volta. E quando ele volta, quando ele chega lá, o garoto ainda pergunta, pai, ó, estamos aqui com feixa, bem, direitinho, mas cadê o cordeiro? E ele está lá. Eu creio. E chega lá, quando ele está para fazer o sacrifício, o filho já amarrado, para ser depois queimado. Estou falando que devemos fazer isso não, tá, gente? Deus deu essa experiência a ele, para que hoje nós pudéssemos ter o Filho de Deus como direito de vida. E quando ele está para baixar a mão, sacrificar o filho, Deus fala, ei, Abraão, para! Ei, o que é, Senhor? Não faça nenhuma ofensa ao garoto. Agora, Abraão, eu sei que tu, em obediência, farás tudo o que eu quiser que você faça. E aparece, de repente, um cordeiro, um espinhozinho, dizendo, não, talvez preso, porque se o cordeiro estiver preso por um galinho, ele não sai, sabe? Ele fica lá preso lá, ele não faz força para sair não. Aí ele foi lá e ofereceu o cordeiro. Ora, como Deus está provando, olha, Deus não precisava fazer isso, mas para provar a Satanás e as miríades celestiais que este homem fraquíssimo, cheio de erros, que ofereceu o seu próprio filho, este homem merecia que o Pai enviasse seu próprio filho para a salvação deste mesmo homem, para que ele saísse do pecado original do primeiro Adão, para que ele fosse liberto. Ele enviaria o seu filho. Por isso, Abraão é conhecido como o pai da fé. Mas ele fez um errozinho nesse caminho aí. Ele acaba, a esposa dele fala, poxa, nós somos velhos e tal, e tem aqui a minha escrava, Agar, egípcia. Bom, ele faz um filho nela, com o consentimento da esposa,
E nós temos a briga até o dia de hoje lá no Oriente Médio. Nós não devemos ajudar Deus em nada. Deus, Ele prometeu, Ele fará. Não precisa ajudar Deus, apenas creia. João, capítulo 3, versículos 16 e 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós não recebemos a glória de Jesus aqui para sermos condenados. Às vezes, as pessoas passam por provações e dizem assim: Deus me abandonou. Pelo contrário, Ele falou: jamais te abandonarei. Estarei contigo em todos os dias da tua vida, até a consumação da tua vida. Eu estarei contigo. Então a palavra de Deus é como uma bússola para o navegante. Não temos direção, não temos mais parte dos satélites mostrando para onde que eu estou indo, mas a bússola me mostra para onde eu preciso ir. Então a palavra de Deus é como uma bússola para o navegante. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16, diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Como nós já vimos agora no início desse versículo da lição bíblica em classe. Passemos agora para o terceiro e último tópico, que nós temos mais um último assunto: as bênçãos da filiação divina. Bom, a confiança no amor de Deus, então, nós precisamos confiar em Deus. Ele fala assim para o povo do Egito: nós precisamos respeitar os judeus. É o povo de Deus. Eles foram colocados no Egito. Aquele caminho do Egito até a Terra Prometida não durava um ano, mas Deus fez assim um caminhozinho ali e tal. Um ano eles chegaram lá. E nesse caminho eles erraram, porque continuaram a reclamar. E Deus falou assim: não vai ninguém entrar mais. Volta para o deserto. Passaram mais 40 anos no deserto. E ele diz assim: eu vos fiz passar necessidade, sede, dificuldades, provações, guerras, rumores de guerras, dificuldades várias, para ver se vocês, depois de tudo que eu fiz no Egito, abrindo o Mar Vermelho, libertando com as 10 pragas do Egito, mostrando coisas gloriosas, alimentando vocês no deserto, dando água da rocha, se vocês, nas provações, se vocês me obedeceriam ou não. Então, às vezes, a gente passa por provações e acha que Deus nos abandonou. Não podemos chamar Deus de mentiroso. Ele falou: estarei convosco em todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, esta confiança estabelece em nós a segurança de nossa condição como filhos de Deus. E, geralmente, nós, humanos, às vezes acontece um pai ou outro, os pais que abandonam filho, mas essa coisa é bem difícil, né? É bem difícil. Deus que é amor jamais nos abandonará. Embora Deus seja invisível, o seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor uns para com os outros. Deus, né? O apóstolo João afirma: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. E como filhos em adoção, de acordo com a lei romana, nós recebemos, eles entenderam isso, que a lei romana mostrava isso. Eles sabiam isso assim, à flor da pele.
alguém que era adotado, um filho, encontrou alguém e adotou como filho, não havia distinção entre aquele filho que foi adotado e o filho natural. Aquele filho, ele recebia total direito sobre as heranças, sobre o nome, sobre propriedade, sobre tudo. O mesmo direito. E nós, em Jesus Cristo, fomos, nesta bênção maravilhosa, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1:3, dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ora, se nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, não ficou faltando nada que nós não possamos obter, que já foi dado. Apenas Deus quer que eu cresça, que você cresça. Ele fala: peçam em meu nome, para que vocês se alegrem e passem a crescer no exercício de pedir. Aquele negócio de falar assim: eu vou pedir a Deus, não, porque Deus sabe. Deus abriu a boca e fez o mundo. Você quer que Deus escute o teu pensamento, que os anjos não conseguem? Você vai acabar achando que aquilo que aconteceu por acaso. É isso que acontece com a gente. Se nós ficarmos, é uma forma enganosa de pensar. Deus sabe do que eu estou passando e Deus, eu estou só pensando nisso, Deus sabe o que eu estou pensando e tal. Aí ele vai responder, ele vai fazer alguma coisa. Eu estou até zangado, né? Mas Deus não vai responder, não. Ele quer que você abra a boca, entra no teu quarto, no teu secreto e fala com Deus. Ele quer que você fale com Ele, para que você cresça, para que você veja que as coisas deste mundo não são controladas apenas pelo homem, que só sabe errar, né? Às vezes acerta, mas erra mais do que acerta. Deus, Ele quer que nós, digamos assim: Senhor, Tu toma o controle da minha vida. O homem tem muita dificuldade nisso, porque como coroa da criação, como rei, ele não se ajoelha diante de ninguém. E é difícil ele chegar e falar assim: Deus, Tu és o meu Senhor. A partir de hoje, Tu és o meu Senhor. Então, 1 João 2, versículo 5 diz, para nós, né? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Que o amor de Deus vai se aperfeiçoando em nosso coração, nós vamos crescendo. Não há maior amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. Não há amor verdadeiro sem comprometimento com Deus. Ele nos ama, mas às vezes nós até rejeitamos a Deus. Ao demonstrar amor pelos seus filhos, Deus acende a chama do amor em nossos corações e nós começamos a amar mais do que amávamos antes. Então, amamos nossos filhos e nossos filhos, por sua vez, amam os outros, e é como fogo consumidor que afasta o ódio, que afasta o mal e que abre as portas para que Deus possa falar conosco. 1 João 5, versículo 2 e 3, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus. Isso significa o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, não são penosos, não são difíceis. Deus não está pedindo que nós andemos de joelho em cima de caroço de milho, subindo e descendo escadas.
Ele não pede isso. Não são difíceis. E agora, segundo tópico desse segundo objetivo, desse terceiro objetivo, que é a experiência do amor de Deus, temos agora um subtítulo chamado O Amor é a Marca dos Filhos de Deus. Ora, falando sobre Jesus, em Hebreus 1:3, nós vemos o seguinte: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, após a cruz, após se sacrificar por nós, assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus, nas alturas. Então, quem de fato revela que conhece a Deus, esse é chamado de pequeno Cristo. É isso, era assim que eles foram chamados. Os cristãos significa pequenos cristos. Ele é o resplendor da glória de Deus. E nós, resplendor da glória de Jesus. Pequenos cristos. Amor. Como família. Que às vezes até se desentende, mas ama. Principalmente amor dos pais com os filhos. É algo diferente. E principalmente, mais ainda, amor de mãe. Ele fala assim, ó, se a vossa mãe vos abandonar, ele não fala do homem, né? O homem é um pouco mais fraco nessa parte. Mas a mulher é fantástica. Veja as igrejas, qualquer igreja que você vá, 2/3 da igreja é de mulher, 1/3 é de homem. Elas são mais afáveis a ouvir a voz de Deus. O amor de Deus, operando nela, faz com que elas ouçam melhor. O homem é mais endurecido. Precisamos aprender com elas. Atos, no capítulo 11, versículo 25, 26, diz: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Barnabé ia começar a obra dele. Tendo encontrado Paulo, levou-o para Antioquia. Bom, esse negócio aí, esses 2 versículos, tá? Estou falando agora de um versículo, 25 e 26, 2 versículos. Isso aí, gente, dura cerca de 2 anos. É assim, eu fui ali e voltei, não. Ninguém andava de avião. Então, fui ali e voltei, não. Foi 2 anos para que ele possa trazer Paulo para a cidade estratégica de Antioquia, que era a terceira. A primeira era Roma. A segunda, Alexandria. A terceira, Antioquia. Riquíssima. Era estratégica. Então, após todo esse tempo, após 1 ano já em Antioquia, se reuniram naquela igreja de Antioquia e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram, na igreja de Antioquia, na cidade de Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Pessoas, pequenos pontozinhos de amor. Pequenos cristos. Isso é o que devemos ser. E por último agora, estamos no terceiro objetivo e chegamos agora no terceiro tópico desse terceiro objetivo. Estamos falando sobre a experiência do amor do Pai. Subtítulo: Fomos amados primeiro. Tudo isso você viu na revista. A essência da vida cristã, a essência, está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Ponto. O amor de Deus é que fez com que toda a situação de que o mundo espiritual viesse a entender que a justiça, já que um homem
ofereceu o seu próprio filho, homem fraco, homem cheio de situações difíceis como nós somos, ele ofereceu o seu próprio filho, como não nos daria juntamente com ele todas as coisas? O filho é dado. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso aí você pode ver em 1 João 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso significa que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. A nossa capacidade de amar vem porque Deus primeiro nos amou. Enxertou em nós esse amor. O maior exercício desse amor, primeiramente, nós precisamos, o exercício, sabe, é um exercício. Assim como a fé é um exercício. A palavra diz de fé em fé, como degrau em degrau. O justo viverá da fé. O amor, ele precisa ser exercitado. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação, ou seja, garantir, propiciar, garantir o amor de Deus, o perdão de Deus. Para propiciação, esse prefixo pro tem relação com para que nós saíssemos de uma situação para outra. Andávamos perdidos e fomos achados. Propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, versículo 20, diz: se alguém disser, amo a Deus, fulaninho, eu amo muito a Deus, amo muito a Deus, tenho muita fé. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. É mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, está ali do lado dele, facílimo de amar, não pode amar a Deus a quem não vê. Aquele que ele consegue ver é mais fácil de amar do que a Deus. Se eu não amo meu irmão, e estou falando que eu amo a Deus, eu sou mentiroso. E por fim, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, da sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aqui está falando para a igreja, tá? Não está falando com o senhor Zezinho na padaria, não. Não, ele está falando para a igreja. Então, a conclusão desta aula de hoje diz assim: a paternidade de Deus é a verdade revelada na forma plena das Escrituras, que mostra o Pai como uma fonte eterna de toda a vida e amor, em ação conjunta da Trindade. Ele enviou o Filho e concedeu o Espírito Santo, formando conosco o que ele mais deseja com sua criatura, feita pouco menor do que os anjos. Veja aí Salmo, no capítulo 8, versículo 5. Nós fomos criados pouco menor do que os anjos, e de glória e honra fomos coroados. Ele quer em nós uma relação íntima. Deus quer isso. Gente, Deus quer uma relação íntima, segura, que nos transforme de dia a dia, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então, estamos aqui terminando nossa lição de hoje. A próxima lição, lição número 5, dia 1º de fevereiro, já será fevereiro, terá como tema o Deus Filho. Amém?
E se você gostou desta aula, por favor, compartilhe. Mande para alguém que você acha que seria importante ouvir esta aula. Quer dar like? Pode dar. Não estamos buscando like. Nós estamos querendo que Deus opere na tua vida e na vida de tantos, quanto o Senhor nosso Deus alcançar pelo Espírito Santo. Amém? Então, aguardamos você na próxima aula. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça infinita e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus seja contigo, com a tua casa, com os teus negócios, com a tua família, em nome de Jesus. E que haja paz sobre a tua vida e paz sobre Israel. Até a próxima aula.